Estou aqui acompanhado de doutora Ana e aqui de Caroline Sardá. A gente vai ter uma conversa aqui sobre debates. A Caroline é conhecida, entre outras coisas, por aceitar falar ou dialogar com gente que é bem diferente dela. Essa definição, assim, Caroline, você acha que te pertence? Te agrada? Serve ou não? Eu Tem gosto outras bastante de ser coisas que vêm conhecida pelos antes. debates. Eu É, curto ser conhecida por ser é. debatedora, por bater de frente com essa galera, sabe? Por realmente me impor em podcasts, debates e aceitar debater com essa galera que geralmente o pessoal não curte, né? Debater e até critica quem debate. Essa é uma das coisas pelas quais a galera te conhece. Qual é a coisa É. pela qual você gostaria, assim, que todo mundo te conhecesse? Às vezes pode ser uma coisa que ninguém sabe, tipo, sei lá, minha unha do dedinho esquerdo tem uma ponta especial que ninguém tem. Sei lá, um detalhe, assim. Cara, eu gostaria mais que as pessoas me conhecessem pelo Mulheres na História, né? Que é o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre histórias de mulheres inspiradoras do passado que poucas pessoas conhecem. Mas é a forma de eu atrair as Uhum. pessoas para esse espaço, né? Como se fosse o meio do funil e eu atraio a galera pelos podcasts, pelos debates, até eles conhecerem isso. Mas a maioria das pessoas que me cumprimentam na rua, no trabalho, em qualquer lugar que eu vou, fala: Você não é Uhum. a Sardá do debate lá? Do liberal que você É, macetou? então. Sou eu. Temos isso em Sou eu. E eu comum. gosto, A eu gosto. diferença é que quando lembram de você no debate, te elogiam. E quando lembram de mim no debate, só me avacalham. O que eu leio de insulto todo dia e não é brincadeira. E, inclusive, é por isso que eu estou conversando aqui com você, que é para ter um curso expresso de debate. Né? Também mencionei aí as especificidades da vida, a Ana achou engraçado, porque eu gostaria de ser conhecido como o cara que termina a primeira fase de Super Mario World mais rápido Ah, isso é verdade. que boa parte dos speedrunners, entendeu? E É. você, gostaria de ser conhecida por que especificidade do seu ser? Ah, eu tenho um superpoder que é conseguir bater a métrica de qualquer frase com a frase "Pas terrible c'est café", que era uma frase que tinha num vídeo de um francês editor de filmes que eu passava numa aula. E ele repetia 2 vezes isso, e toda vez que eu ouço uma frase que tem exatamente essa mesma métrica, eu repito ela na minha cabeça. E eu sou capaz de reconhecer qualquer frase que tem exatamente a mesma métrica de "Pas terrible c'est café". Tá, direi apenas que não entendi nada e que, portanto, me soou realmente, excessivamente específico. Vamos aqui a um VTzinho de Caroline Sardá performando num debate. A partir daí o papo desenrola, rapaz. Falar em dívida histórica é algo completamente ridículo. Eu, por exemplo, sou descendente de poloneses. Os poloneses foram perseguidos na Alemanha nazista. Por isso a Alemanha agora tem uma dívida comigo porque os antepassados foram perseguidos. Soa ridículo. Não só soa, como é ridículo. Você sabe a diferença disso? Tipo, se você morasse na Polônia, teria uma questão de políticas relacionada à materialidade histórica da Polônia. Mas a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando do contexto histórico material do Brasil. É isso que a gente tá falando. Se os seus familiares vieram da Polônia, é isso que eu me questiono. Tipo, você tá falando da sua ascendente, da onde que você veio, da sua família, só que é totalmente diferente de uma pessoa que veio da escravidão, literalmente. São pessoas que vieram de famílias que foram escravos libertos. Então você está comparando a sua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Que há pouco tempo a gente viu pessoas em trabalho análogo à escravidão até os dias atuais. Então tu quer comparar a tua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Você vê como você mesmo não tem consciência racial, você não tem letramento racial nenhum. Muito bem, eu acho que o que fica demonstrado já nesse primeiro trecho é a necessidade, assim, de ouvir com paciência, com todo respeito ao rapaz, as bobagens mais frequentes, assim, que vão aparecendo na internet todo dia. E, de repente, aquilo se materializa como um ser ali na sua frente, né? E, de fato, mexe, assim, às vezes desperta em nós, né, os nossos instintos mais primitivos, como diria Roberto Jefferson. E Caroline aqui demonstra ali um autocontrole. Começa por aí, qual é a primeira grande qualidade necessária a um grande debatedor? Caroline Sardá. Então, Álvaro, a questão é que é muita prática. Antes desse debate presencial que eu participei, que foi o primeiro debate presencial que eu estive em podcast, eu já debatia com pessoas no meu Instagram em live, já debatia com pessoas no TikTok em live. Então, foi assim, desde 2020, eu já debati com muita gente de opiniões totalmente opostas às minhas. E nesse meio tempo, eu convertia muitas pessoas para o nosso lado a partir das ideias que eu levantava nesses debates. Então, quando eu debati com o Lucas Pavanato,
que é um ex-MBL, né, o tal do Forjado na Guerra, ele basicamente só repetiu toda a cartilha que eu já sabia, que eu já conheci, que eu já tinha ouvido outras vezes por outras pessoas iguais a ele. Então, quando ele falou um monte de absurdo na minha frente, o pessoal perguntava: nossa, como que você não saía do sério com ele? Como que você não gritava com ele de volta? Porque ele começou a gritar. Teve uma parte, inclusive, que o host pediu para ele me tratar com respeito, baixar a bola, como eu tava falando para ele baixar a bola, para ele baixar a bola, me tratar com respeito, me chamar pelo nome, porque ele começou a gritar. E eu até brinquei e falei: nossa, Lucas, você tá muito histérico, né? Foi quase uma reparação histórica para as mulheres chamar um homem histérico de um debate. Mas ele tava gritando, ele tava, tipo, dando de dedo no meu rosto, assim, a veia dele tava saltando no pescoço, ele tava ficando vermelho porque ele tava tentando me provocar durante o debate todo. Ele tentou, inclusive, no meio do debate, levantar um print falso para tentar me difamar, queimar minha reputação e a galera não me ouvir mais durante o debate. E eu não cedi. Eu continuei o debate da maneira mais tranquila, paciente, porque eu já estava acostumada a ouvir muitas coisas absurdas, já fazia muitos reacts Chernobyl, né, de coisas radioativas, e para mim não era novidade, até porque eu sou catarinense, eu convivi com muitas pessoas que tinham a mentalidade do Lucas, na faculdade, na escola, no trabalho, nas ruas, às vezes até um amigo próximo tinha uma opinião parecida. Então, a gente acaba tendo que engolir algumas coisas e agir com forma paciente, porque senão a gente cai na armadilha que eles estão colocando, que é da provocação. A maioria dos debatedores, principalmente a galera de MBL e tal, eles provocam muito. Então, eles distorcem o que você acabou de falar, eles olham para a câmera e falam: olha o que a esquerdista acabou de falar, que coisa absurda, e totalmente distorce o que você falou, porque, honestamente, Álvaro, o Lucas, o Arthur Duval, eles não estão nos debates para nos ouvir. Eles não estão nos debates para dialogar com a gente, para mudar de ideia, para analisar ideias diferentes. Eles estão pensando no pós-debate, em como que eles vão transformar aquilo num corte para as redes sociais deles. Então, até durante o debate, você talvez tenha percebido que eles não prestam muita atenção no que a gente está falando, eles não estão nem aí para o que a gente está falando. Eles estão sempre olhando para a câmera, preocupados com o que eles vão falar em seguida, como que eles vão fazer o melhor corte. No caso do Lucas mesmo, ele não conseguiu fazer muitos cortes porque eu sou comunicadora, eu sou publicitária, né? Então eu já entendo estratégias de comunicação e quando ele terminava uma pergunta, eu fazia outra coisa ao invés de responder da maneira que ele esperava que eu respondesse. Então eu invertia a resposta. Tem estratégias de debate para você não cair no corte. Então, o Pavanato, por exemplo, no pós-debate, para ele conseguir fazer cortes comigo, ele teve que tirar as minhas falas, porque ele não conseguiu cortes meus falando coisas absurdas ou respondendo coisas absurdas. Ele teve que acelerar o que eu falava e colocar corte rápido Tramontina. Aquele clássico corte rápido Tramontina no final para parecer que deu uma lacrada, sem falar nada demais. Mas quem assiste o debate, até se vocês virem os comentários desse debate, tanto pessoas de direita, conservadores, galera liberal, falou: pô, essa menina foi muito bem no debate e ele foi muito mal. Ele falava coisas cartilhadas, ele não ouvia ela, ele gritava com ela. E até o host, né, teve que intervir. Então, ficou uma questão muito complicada para ele, assim. E as únicas pessoas que acharam que ele mandou bem, que ele lacrou em cima de mim, foram pessoas que viram cortes do perfil dele, da audiência dele, e que pegaram apenas a parte onde eu não respondo, onde ele corta o que eu falei, onde ele coloca corte rápido Tramontina, porque quem assistiu na íntegra lá falou: nossa, não, você realmente estava no modo easy nesse debate, porque tudo que ele falava, você ia atrás e já rebatia. Teve fake news, Álvaro, que durante o debate ele simplesmente pegou e falou: porque o IPEA falou que o governo Bolsonaro baixou os índices de feminicídio. Eu olhei para a cara dele, porque eu estudo muito sobre a história da mulher e direitos femininos. Eu falei: pô, Luca, mas espera aí. O IPEA só vai até 2019. O governo Bolsonaro ainda não tem o cálculo do tanto, né? O governo Bolsonaro começou em 2018 para 2022. Não tem esse cálculo de gráfico da violência nesse tempo. E, pelo contrário, o Bolsonaro ainda cortou a verba para as mulheres. Então, como que isso aconteceu? Baseado no que você está falando? Ele começou a mexer nos papéis desesperado. Falar: não, pera, não foi do IPEA. Acho que foi de outro lugar, não sei. Então, na hora eu consegui desmentir a fake news dele, porque eu estava preparada para essa fake news. Porque eu já tinha visto, já tinha feito conteúdo sobre isso. E na hora do debate, quando ele jogou a fake news para mim, eu já sabia a informação. Então, ele ficou meio sem jeito, assim, tipo... o IPEA não tem esse dado? Não, é de outra coisa. Eu acho que é do Atlas da Violência. Não sei o que. Eu falei: não, mas o Atlas também é baseado no IPEA. Tudo é baseado no IPEA. Se você entrar, naquele dia eu falei, se você entrar hoje no IPEA,
Você não encontra dados depois de 2019. Então, como tu quer dizer que baixou o índice de feminicídio durante o governo Bolsonaro se não tem dados para isso, sabe? Pode O crer. Bolsonaro mesmo cortou, né, o investimento do censo e tudo mais. Então, tipo, na hora ele já começou a perceber que ali ele não ia conseguir meter fake news pra cima de mim. Até a parte que ele fala de fazer criança de 6 anos botar camisinha é mais um corte que basicamente sou eu macetando ele sem parar, falando, você tá doido, menino? Me comprove um negócio desse, sabe? Então foi muito um choque de conspiração com realidade. Por isso que até pessoas de direita que assistiram a esse debate em específico falaram pra mim, você foi muito bem. Eu te admirei depois desse debate porque eu não imaginava que uma pessoa de esquerda, feminista, comunista ia sentar na frente de um liberal e falar tudo que eu concordo, sabe? Uma pessoa que é de direita, que supostamente eu sou do mesmo lado dessa pessoa. Então foi um debate assim que foi realmente um divisor de águas. Muitas pessoas me conheceram porque esse debate viralizou no Twitter, no TikTok, e é basicamente em todos os cortes viralizando, nem fui eu que fiz, a maioria desses cortes foi a própria galera da internet, que é ele sendo macetado uma atrás da outra, sem dó. Cara, eu lembrei agora do meu exemplo aqui, né? Você estava falando, pô, como é que eu consegui desmentir uma fake news no ato? Que não é simples, né? Porque, pô, a gente está sempre no jornalismo diário, você está enxugando gelo, pô. No tempo que você desfaz uma mentira, os caras inventam 100 e tal, então é muito mais complexo, né? E a Caroline contou o exemplo bem sucedido dela, tem o meu exemplo mal sucedido, que era com a história lá da Marielle, cara. Qual foi a dificuldade técnica? Veja você. Então, para ele é simples dizer, não, nunca mentimos, foda-se, acabou aí a conversa, né? E aí, na hora de explicar como e por que mentiu, é toda uma história, né? Quer dizer, primeiro uma desembargadora conta uma fake news, depois sai na Mônica Bergamo, aí uma publicação de direita solta uma manchete maliciosa, vem o MBL, faz um comentário referendando o comentário malicioso da outra revista de direita. E eu lembrava disso, mas na hora eu não podia citar o nome errado do veículo, até por questões jurídicas. Eu falei, puta, qual que era agora? A Revista Oeste, eu não sei o quê. Eu falei, porra, tá tudo no estudo. Leia o estudo, pô. Mas daí ler o estudo é uma coisa engraçada. E a partir do momento que você consegue lidar com ler o estudo com uma performance divertida, um ombro para cá, um ombro para lá, realmente você é o vencedor aos olhos da maioria das pessoas, assim. Mas aí também entra um julgamento subjetivo do que faz cada um se sentir humilhado e tal. Tipo, mesmo agora, deve ter um monte de gente ali me atormentando no chat, assim. Eu tô de boa com isso, assim. Porque eu acho, de verdade, ó, que a gente não pode ser muito sensível, sabe? Como criadores de conteúdo. A gente tem que ter uma certa força, pô. O bom lixeiro não tem vergonha de colocar a mão no saco. O bom encanador, ele vai enfiar a mão no ralo também, sacou? E o mecânico, ele deita embaixo do carro, né? E aqui eu leio esses comentários. Eu acho que essa é a minha experiência, doutora. Eu por princípio, assim, eu tendo a considerar mesmo esse tipo de conversa, né, com essa galera como o clássico xadrez com pombo, assim, né? Parto do princípio de que as regras são outras, de que aquilo, aliás, não é um debate, como a Caroline bem pôs, né? Isso, as pessoas não estão ali para debater, não estão ali para ouvir, elas estão ali para gerar corte. Mas o que eu acho incrível é que dentro dessa perspectiva ela consegue ter uma abordagem completamente diferente. A minha reação é dizer, cara, não vou participar disso porque eu acho que não sai nada daí. Mas existe sim, e a Carolina é a prova disso, né? De que existe uma forma de engajar com essa conversa, sabendo, mas aí é que tá, a chave é saber que isto não é uma conversa, sabendo que isso daqui isso é uma Pode performance, né? E aí é realmente isso, todas as regras, digo, os princípios mesmo, não regras de tempo, o que quer que seja, os princípios de um debate não se aplicam ali. Inclusive, trabalhar diretamente com as informações e os fatos que a pessoa está trazendo. Você tem que estar sempre pensando... Desculpa. Saúde, doutora. Perdão, eu tava com vontade de é uma espirrar, simples alergia, ela está saudável. Fiscais aí do espirro, olha aí, desculpa. Então, os princípios, né, de ouvir e trazer informações que contraponham, você pode inundar a pessoa que está
que tá se agarrando numa notícia falsa, numa teoria conspiratória, você pode inundar ela de fatos, e a gente sabe disso, porque a gente literalmente escreveu um livro sobre isso. Né? Você pode jogar quantos fatos forem, não é sobre fato, é sobre crença. E a crença não se rebate apenas com fatos. Você tem que trabalhar o subjetivo também. E aí a subjetividade está em outra... Aí entra toda a repercussão posterior, né? Que também é muito definidora daquilo que aconteceu antes dos cortes. Assim. É como se os cortes posteriores mudassem a realidade do que o encontro foi. É verdade isso, na minha experiência. Então, eu lembro, por exemplo, de ler muitas vezes nos comentários assim, me salva Vilela, que é uma frase que eu nunca disse. Né? Ou, por exemplo, exato. ele está suando até agora, ele não para de suar. Eu tenho até um problema aqui que minhas glândulas sudoríparas são preguiçosas, não trabalham. Né? O Vilela mesmo falou, não está suando nada, Arthur, pare com isso e tal. E é uma realidade. Agora é um fato, eu suei muito naquele debate. E, sabe, isso é um fato que foi criado por um cara com uma pizza pão debaixo do braço. E não adianta, nada vai mudar esse fato. Entendeu? Para todo mundo eu estava suando. Agora, como acontece essa compreensão posterior? Hein, Carol? Quem define isso? É muito diferente quando a gente vai olhar os... Por exemplo, se você for pegar os cortes que eu fiz para o meu canal de Melhores Momentos, é 1 hora e pouco de Melhores Momentos do meu lado, para minha audiência ver os argumentos que eu utilizei. Agora, se você entra no perfil do Lucas Pavanato, acho que são 10, 15 minutos dos melhores momentos dele a partir da perspectiva dele. Então, cada um tem uma perspectiva do debate. Eu parto do princípio de eu não vou para um debate porque eu estou pensando em mudar a ideia ou convencer o oponente. Eu estou num debate para dialogar com quem está assistindo o debate, com as pessoas que estão em live vendo o Inteligência Limitada, estão vendo o Real Podcast, estão lá assistindo e que provavelmente são pessoas da classe trabalhadora e que precisam daquela informação da maneira mais didática e acessível possível. E eu acredito que o debate ele permite muito você falar na língua do povo, você trazer tudo aquilo que a academia debate lá dentro, entre os intelectuais, para a casa do trabalhador, para o rádio do trabalhador, para o telefone dele enquanto ele está trabalhando. Então, por exemplo, quando eu aceito ir para uma inteligência limitada, eu sei que é um espaço dominado pela direita, eu sei que a audiência é de direita, eu sei que no chat é extremamente tóxico e que a maioria são pessoas de direita e principalmente de extrema direita, são muito extremistas, nunca eles gostam das pessoas que vão lá, mas a gente vai para tentar, de alguma maneira, se comunicar dentro desses espaços com as pessoas que são da classe trabalhadora, porque ainda existem muitas pessoas da classe trabalhadora que são de direita e que escutam a Inteligência Limitada, que vão na Jovem Pan, que vão no Morning Show, que vão que escutam, né, esses lugares e que acham que isso é o senso comum, né? Então, quando a gente entra nesses espaços, é como se a gente fosse um alfinete furando uma bolha. É como se pela primeira vez essas pessoas estão ouvindo uma feminista falando uma coisa, um jornalista de esquerda falando uma coisa. Porque por eles, eu já escutei isso de feedback de pessoas que me assistiram de direita e que foram no meu perfil me dar feedback. Que por eles não iriam me seguir pelo meu perfil. Eles não entrariam no meu perfil para me seguir. Eles olhariam lá, feminista, de esquerda, nem vou ouvir. Mas se eu entro num espaço onde eles já escutam, eles já consomem, eles já confiam, eles me escutam. E é engraçado porque eles esperam coisas de mim que são estereótipos da feminista, estereótipos da esquerda que eles criam de maneira pejorativa para difamar a gente. E quando eu chego lá trazendo paciência, coerência, argumento, materialidade, eles concordam comigo. E no final acabam até me seguindo, me acompanhando, e até hoje existem ex-antifeministas, por exemplo, que eu já debati com antifeministas, ex-antifeministas que me seguem, que viraram feministas, que eu já encontrei em manifestação e que viraram feministas e que eram antifeministas depois de ver um debate meu. De falar, nossa, realmente eu achava que feminismo era isso, isso e aquilo, mas na verdade, conhecendo essa menina, vendo o que ela mostra nas redes dela, tudo que ela comunica, eu me identifico com isso muito mais do que o antifeminismo. Então, para mim, um debate, ele não é sobre ir lá fazer trocação de ideia com a pessoa que está como oponente. Então, eu tô sempre indo num debate, quando eu aceito ir para um debate, é para dialogar sobre certos assuntos com quem está assistindo. Então, o meu foco de argumentação
é ser simples, didática, acessível e às vezes até um pouquinho rasa para a pessoa que está me assistindo ter total interpretação e senso crítico sobre o que eu estou falando. Porque a galera espera, eu imagino que a grande massa que é contra debates e tudo mais, espera um debate acadêmico, um debate intelectual, um debate que é feito dentro das universidades com intelectuais, com artigo, com pesquisa, com tempo, com checagem de fatos, mas essa não é a realidade. Eu gosto de ver o debate em podcasts como literalmente um almoço de família no domingo debatendo com o seu tiozão do Zap. O seu tio do Zap, ele não quer que você chegue com um artigo científico na cara dele, porque ele não vai entender aquilo ali. O seu tio do Zap quer que você, de alguma maneira didática, simples e assertiva, explique para ele aquilo que está no artigo científico da maneira mais didática para ele entender. Porque ele não vai ter aquele senso crítico para entender um artigo, para entender uma coisa que só a academia está lá debatendo, com termos difíceis, com um monte de referência. A realidade que a gente está lidando nos debates, nos podcasts, é estar debatendo como se nós estivéssemos num almoço de família com um tiozão do Zap, porque a pessoa que está do outro lado é quem nutre o tiozão do Zap, é quem gera informação com muito dinheiro para o tiozão do Zap consumir. Então, quando a gente senta na frente de um Arthur Duval, de um Pavanato, dessa galera que é Red Pill, a gente também está sentando na frente do tiozão do Zap, que consome aquilo lá e que você pode contra-argumentar. Então, quem consome os meus debates sempre fala, nossa, meu tio falou uma coisa lá no almoço e eu usei o teu argumento do debate para refutar meu tio. E daí ele começou a questionar, foi atrás e viu que era fake news mesmo. Ah, eu fui num lugar do meu trabalho e a galera estava conversando sobre isso e aquilo, e eu trouxe exatamente o teu argumento lá do debate e a galera entendeu. Então, é muito sobre a gente entender o objetivo do debate. Porque o debate em podcast, o debate com a galera da direita, nos espaços da galera da direita, como Inteligência Limitada, por exemplo, não é sobre você mudar a visão do seu oponente. É sobre você dialogar com a classe trabalhadora de direita que está assistindo aquele podcast e que pode mudar de visão se você trouxer um senso crítico para ela, sabe? Então, a minha visão de debate é essa. Por isso que eu discordo muito das pessoas que são contra debate. Porque é como se a gente não pudesse dialogar com o nosso tio do Zap e tirar ele da alienação que ele está. É como se a gente tivesse desistido das pessoas que podem mudar, sabe? Eu sou militante. Eu acredito que as pessoas podem mudar de pensamento. Eu acredito que elas podem mudar os seus preconceitos e podem evoluir. Senão eu não seria militante. Senão eu não acreditaria no progressismo da sociedade, sabe? Na mudança do ser humano. Então, eu vou nesses debates realmente para que a tia, o tio, a pessoa que está lá assistindo o podcast saia de lá com dúvidas, com questionamentos que ela nunca tinha antes, sobre as coisas que ela já conhecia, sabe? Sobre os argumentos que ela já tinha. Então, essas pessoas, elas estão desenvolvendo um certo senso crítico só da gente estar lá questionando as pessoas que elas idolatram. É como o Nietzsche diria, a gente está ali praticamente destruindo ídolos, sabe? Quando a gente rebate essas pessoas, a gente expõe as mentiras e a gente mostra que eles não são o que eles falam, caem os ídolos. Totalmente, a gente derruba os ídolos que geram as fontes, as desinformações. E eu gosto de usar de exemplo o debate dos Red Pills, que inclusive é o tema aqui da live, porque os Red Pills estavam muito em alta na semana que a gente foi debater com eles, eu e a Bruna Volpe, que foi ameaçada pelo Campari também, de processo ou bala, e nós nos disponibilizamos de ir ao Inteligência Limitada, sentar na frente dos dois Red Pills e expor que Red Pill não é aquilo que eles falam. Que eles falam um monte de coisa na internet sobre mãe solo, sobre mulher mais de 30, sobre ser contra o direito das mulheres, sobre misandria, e lá na frente a gente questionou tudo isso. E não só isso, eu levantei ainda o relatório que a galera trouxe sobre massacres em escola, sobre a relação dos incels e dos Red Pills com o extremismo. Eu trouxe para o público o que estava sendo debatido lá no Twitter entre pessoas de esquerda, sabe? Pessoas que estavam, inclusive, me criticando por ir nesse debate. Eu não sei se vocês lembram, mas pediram um boicote no meu perfil nessa época. Viralizou a pergunta que eu fiz sobre vou ou não vou no debate com esses Red Pills, porque eu já assistia, já consumia, já sabia o que eles falavam, sabia o que contra-argumentar, e a galera começou a pedir meu boicote. Falou, vamos derrubar as redes dela, vamos acabar com as visualizações dela, vamos acabar com o perfil da Caroline. E pessoas de esquerda, Álvaro. Então, por isso que eu sei perfeitamente o que você passou, porque eu passei por isso. Cara, eu ouvindo você agora, eu não sei se eu entendi direito, assim, mas a crítica, você dá palco para eles, ela é inválida porque você, na real, tá usando o palco deles, porra. É o contrário, é isso? A gente não tem
palco, meu querido? Aí, Que palco porra, que eu entendi tenho? tudo, Que pô. quantos É isso. podcasts que nós temos Isso pra aí. ir com uma audiência como do Inteligência Limitada? Sabe? Que palco nós temos? Eu Saquei. tenho um vídeo, inclusive, analisando a estratégia da Brasil Paralelo, e nesse vídeo eu falo que palco que nós temos se nós não temos nem metade da verba que eles têm para anúncio, para Aham. meta, para comprar a palavra-chave. Eu não gasto milhões todo mês, Álvaro, para incentivar meus conteúdos. Eu não tenho esse palco que eles têm. Então eu vou lá nesses espaços onde tem uma boa câmera, um bom áudio, onde eu posso utilizar o espaço para falar, sabe? Porque ali é o palco deles, ali tem milhares de visualizações, às vezes milhões. E ali é onde a gente vai ser visto, onde a gente vai ser notado, onde a gente vai se infiltrar para trazer as nossas ideologias. Isso é óbvio. Caralho.